Capítulo 29, Condições especiais. Número 18A, Deficiência da linfa. Homem nascido em 11 de maio de 1913, às 6h59 AM. O assunto desse tema é uma criança que tinha cerca de 15 meses de idade, quando essa interpretação foi originariamente feita. Em geral, pode parecer supérfluo interpretar o caráter e a mentalidade de um ser tão jovem. Todavia, quando se considera o corpo, do ponto de vista espiritual, como o templo de um espírito divino que nele habita, fica evidente que o construtor e arquiteto desse templo deve ser levado em consideração, desde a sua primeira respiração até o rompimento do cordão prateado. O signo mercurial de Gêmeos está no ascendente, mas aqui esse signo não está na sua costumeira natureza, porque Saturno em Gêmeos põe sua mão obstrutiva sobre essa criança, imprimindo-lhe a tendência à melancolia, disposição retraída e desejos de fugir do convívio social. Mercúrio e Vênus em Áries, em quadratura com a Lua e Netuno, proporcionam tendência à discrição, mas o sextil de Saturno com Marte e o trígono de Saturno com Urano tornam a mente idealista e energética. Assim, no todo, há bom material para os pais trabalharem. Por todos os meios, eles devem desencorajar essa tendência ao isolamento, lhe encorajar o idealismo e fazê-lo brincar com seus companheiros. É muito provável, ao que parece, que ele se volte em demasia para si próprio e por isso deve ser ensinado, desde a mais tenra idade, a conviver com outras pessoas. Ele nunca deveria ter a permissão para sair sozinho, além do ponto em que pode ser ajudado. Geralmente, as crianças dessa idade dormem muito, da manhã à noite e do anoitecer ao amanhecer. Assim que acabam de comer, eles mergulham na terra dos sonhos, onde a assimilação pode acontecer de uma forma mais eficiente. Contudo, o mesmo não acontece com esta nossa criaturinha. Insônia, inquietação e nervosismo são os resultados da oposição da Lua e de Netuno com Júpiter e da quadratura desses três astros com Mercúrio e Vênus, posicionados em Áries, signo que rege a cabeça. Toda a sua natureza é, pois, agitada, o que impede que ela desfrute do necessário repouso, daí a enfermidade. O principal problema provém do fato da Lua estar em conjunção com Netuno. Isso interfere na distribuição do fluido indispensável à assimilação, a linfa. Júpiter, que governa a assimilação, está afligido por esses dois astros. Em razão desses dois fatores, a criança não pode crescer tão depressa como deveria. Sua noção de comida é peculiar e tais ideias crescem com ela. Essa tendência é uma das coisas que deve ser tratada com firmeza, pois a quadratura de Lua com Vênus produz desejos anormais,
a Lua e Netuno em Câncer levam-na a procurar algo que nunca encontra, e isso pode conduzi-la à formação de hábitos que lhe seriam extremamente perigosos. Não importa quanto possa protestar, e mesmo parecendo que a comida comum não lhe vai bem, ela deve ser ensinada a comer tudo o que de uma boa e saudável natureza que for posto à mesa, pois a formação de um apetite saudável pode contrapor a estranha tendência latente em sua natureza. Doces, com moderação, devem ajudar. A circulação é afetada em virtude da aflição de Netuno e da Lua com Vênus e Júpiter. Saturno e Urano estão fortemente configurados por trígonos e paralelos oriundos de signos de ar. Isso atua sobre a circulação, tornando-a espasmódica. O coração tende a palpitar por causa da presença de Urano em Aquário. Por conseguinte, essa pobre criança já começa a vida aqui consideravelmente afligida. Entretanto, não há necessidade de preocupação, porque o Sol está em trígono com Júpiter e em sextil com a Lua e Netuno. Também o fato de ele se encontrar no signo maravilhosamente vitalizante de Touro deve atuar na preservação da vida. E mesmo Saturno no ascendente proporciona persistência, resistência a doenças e tenacidade na vida. Entretanto, poderá haver crises em sua vida, mas o conhecimento do que ficou dito acima deve facilitar o preparo de seus pais para enfrentá-las. A mais grave delas pode surgir na puberdade. É quando a lua progredida estará atuante na 8ª casa, a casa da morte, em oposição a si mesma radical, configurada com Netuno e em quadratura com Mercúrio e Vênus. Essa posição é difícil, mas não deve ser absolutamente temida em razão do fato de estar o Sol tão forte no horóscopo. Além disso, o trígono de Saturno com Urano e o sextil de Saturno com Marte dão à natureza maravilhosa elasticidade e energia, de tal maneira que, mesmo a um passo da sepultura, o rapaz terá capacidade para se recuperar com incrível rapidez. No momento, é preciso saber se a mãe está amamentando a criança ou se por nervosismo perdeu o leite. Se for esse o caso, a criança deve ser imediatamente submetida a uma dieta de leite de cabra, que pode provê-la do necessário éter para compensar a falta de linfa. E mesmo que possa não gostar desse alimento no início, com o tempo acabará se acostumando a ele. Número 18B. Pólipos e insuficiência renal. Homem nascido em 3 de junho de 1865, às 3 horas AM. Temos aqui o horóscopo de um homem com o signo fixo de Touro no ascendente e o regente Vênus, posicionado também em Touro, na cúspide desse ascendente e na 12ª casa. Vênus forma 2 aspectos importantes a saber: uma conjunção com o ascendente e uma quadratura com o inflamatório Marte, que se encontra no signo fixo de Leão, na 4ª casa. O signo de Touro rege o pescoço, a garganta, o maxilar inferior, a laringe
e Astoncila, enquanto seu signo oposto, o Escorpião, rege o reto, o cólon descendente, a uretra e também o nariz. Esses signos, Escorpião e Touro, são os signos mais vitais dos 12. Observe a estranha coincidência que reside no fato de Touro reger a maior parte da região inferior da cabeça e do pescoço, bem como os órgãos adjacentes à extremidade superior da coluna espinhal, enquanto Escorpião rege o nariz, além dos órgãos próximos à extremidade inferior da espinha. Leão, o signo que forma quadraturas com Touro e Escorpião, rege o rio da vida, o líquido espinhal que liga os órgãos regidos por Touro e Escorpião. No horóscopo sob consideração, o inflamatório Marte está em Leão em quadratura com Vênus em Touro. Estando Vênus em seu domicílio nesse signo, naturalmente atrai para si a influência inflamatória de Marte, quer esse se encontre em Touro, quer aflija Vênus neste signo. Pode-se então contar com problemas inflamatórios no nariz, nos órgãos genitais ou no reto. Pode-se também contar com pólipos, pequenos tumores pedunculares, que se desenvolvem na membrana mucosa do nariz e que muitas vezes obstruem as narinas, causando dificuldade no respirar. Esse tipo de tumor pode também ocorrer ainda dentro da vagina ou no reto. O hábito de respirar pela boca na infância quase sempre é a causa desses tumores no nariz, desde que haja no horóscopo aflições astrais. A membrana mucosa do nariz fica então anormalmente sensitiva e sujeita a irritações, o que pode resultar nesses pólipos e, frequentemente, causar febre do feno ou asma. O paciente do horóscopo, sob consideração, sofreu desses tumores em ambas as narinas, o que o forçava a respirar unicamente pela boca. A Lua está em 4 graus 19 minutos de Libra, na 6ª casa, que é a casa da saúde. A Lua é o regente natural de Câncer, signo que rege o estômago. Com a idade de 28 anos, quando a Lua, por progressão, alcançou seu ponto radical, esse homem adoeceu seriamente, vitimado pela cólica dos pintores, que depois resultou em dano permanente dos rins. Essa última enfermidade se deve ao posicionamento da Lua e de Saturno em Libra, que é o signo que rege os rins. Essa deficiência geral de saúde aumentou os pequenos tumores no nariz, levando o nativo a se submeter a uma cirurgia do órgão quando a Lua progredida entrou em Escorpião e formou oposição com Vênus. Por ter eliminado a carne, o fumo, o álcool e todos os temperos, vivendo o máximo possível de acordo com as leis da natureza, esse homem voltou a desfrutar de boa saúde. Número 18C, periodontite. Mulher nascida em 13 de julho de 1871, às 5h30 AM. Aqui, Leão, signo de fogo, está no ascendente com o regente da vida, o Sol, na 12ª casa, em Câncer, e em conjunção com Mercúrio e Urano e quadratura com Netuno. Sabemos
lendo o livro A Mensagem das Estrelas, que Câncer rege o estômago, onde a maior parte dos alimentos deve ser digerida. Esse órgão é o posto central de suprimento por meio do qual o corpo recebe seu sustento. Câncer também rege o esôfago, tubo situado entre a laringe e o estômago, e o ducto torácico, o principal canal que escoa a linfa do corpo. Note-se nesse horóscopo Urano afligido por uma quadratura com Netuno, situado no meio do céu e no signo de Áries. Com Mercúrio e o Sol também em conjunção com Urano e em quadratura com Netuno, podemos esperar uma mente anormal ou extremista. Quando uma ideia é formada, é levada às últimas consequências. Essa mulher não punha limites em nada e nós encontramos essa tendência indicada em referência ao alimento. Com o signo de Câncer na cúspide da 12ª casa, a casa da autoanulação e das limitações, e com as aflições de Urano, Mercúrio e do Sol, nós podemos esperar um grande impulso e uma tendência decidida para comer demais. Os astros na 12ª e 6ª casa, quando afligidos, são os mais perniciosos para a saúde, e nesse horóscopo nós podemos observar o estômago como sendo a causa raiz do problema. Vamos encontrar a razão para essa asserção. A Lua, que é o regente da 12ª casa, está na casa dos amigos, a 11ª, e em quadratura com Vênus, na 2ª, no signo da 6ª casa, Virgem, regente do trabalho e da doença. Isso nos mostra claramente que essa mulher era muito hospitaleira, gostava de agradar os amigos, sentia-se feliz quando podia lhes oferecer banquetes e, conforme vimos, ia aos extremos nessa direção. Vênus em quadratura com a Lua significa um desejo anormal por massas e açúcar, indicando alguém que depois de comer uma refeição pesada, preparada com excesso de temperos, ainda se entregava aos cremes de chocolate e às várias outras guloseimas produtoras de cinzas. Esse é um dos tipos de mulher que encontramos com frequência, cujo seu maior orgulho é cozinhar e só fica feliz quando pode oferecer uma mesa suntuosamente preparada. As pessoas de Câncer são boas cozinheiras e geralmente se orgulham de satisfazer as necessidades do estômago. Nesse horóscopo, Saturno, o planeta da obstrução, encontra-se em seu próprio signo, Capricórnio, na 6ª casa, a casa da saúde. Saturno está em oposição a Júpiter no signo do estômago e na 12ª casa. Os astros afligidos muitas vezes apresentam seus efeitos nos signos opostos, de modo que, quando Saturno se encontra em Capricórnio, geralmente se pode esperar desarranjos do estômago, pois, nesse caso, seus efeitos são muito semelhantes ao de Saturno em Câncer. Com Júpiter, regente da circulação arterial, afligido por Saturno, podemos esperar problemas no sistema circulatório do estômago. E, com o espasmódico Urano em conjunção com Mercúrio, os nervos são também sensíveis, o que significa indigestão nervosa. Quando Saturno aflige o estômago, a falta de pepsina e dos líquidos estomacais para
digerir o bolo alimentar. Saturno em Câncer ou Capricórnio proporciona apetite anormal, tornando o indivíduo muito inclinado às massas, especialmente a doces, conforme ocorre com a quadratura acima entre Lua e Vênus. Se fossem vegetarianas, essas pessoas achariam muito difícil conservar o corpo em boa forma, pois geralmente evitam verduras cruas, preferindo amiláceos e açúcares. Como resultado, o corpo fica impedido de receber a quantidade adequada de elementos minerais e o sangue logo se enche de cinzas. Quando o sangue acumula uma superabundância de matéria residual, o organismo precisa achar meios de eliminá-la. Se não consegue achar uma válvula de escape para essas impurezas e se os intestinos também se recusam a fazer sua parte, conforme ocorre quase sempre quando a ingestão de comida é superabundante, então o resultado é uma doença. Frequentemente deparamos com casos de catarro, doenças da pele e úlceras, etc., que não passam de válvulas de escape que o corpo usa para se livrar de um excesso de cinzas. No caso dessa mulher, as gengivas estão eliminando pus e recuando para as raízes dos dentes. Essa doença é comumente chamada de periodontite ou piorreia, ou doença de Higgs, e aumenta assustadoramente nos Estados Unidos da América. Raramente se ouvia falar dela há 50 anos atrás, mas desde que surgiu a mania por doces e balas, a humanidade vem pagando o preço. Para superar essa doença, se recomenda uma dieta vegetariana simples e bem equilibrada, isenta de doces e massas, bem como uma cuidadosa asepsia diária nas gengivas com suco de limão dissolvido em água. Número 18D. Autointoxicação. Homem nascido em 4 de novembro de 1882, às 11h49 p.m. Esse é o horóscopo de um homem que tem o signo de água de Câncer no ascendente. Em astrodiagnose, para determinar a chave do problema, se costuma examinar a sexta casa, que rege as doenças, e seu regente para a chave do problema. Nesse horóscopo, temos o signo de Capricórnio na cúspide da sexta casa e seu regente Saturno na 10ª, e em conjunção com a cauda do dragão, que é saturnina em sua influência. Saturno também está em conjunção com Netuno em Touro. Todos esses estão em oposição ao inflamatório Marte, aqui forte em seu domicílio Escorpião, que rege o reto e os órgãos genitais. Essa é uma das aflições mais sutis e perigosas, intensificada pelo paralelo de Netuno ao Sol em Escorpião. Indica uma natureza passional irrefreável, que na infância achava uma saída no hábito secreto da masturbação. Com o tempo, esse hábito esgota a vitalidade, retardando o desenvolvimento da mentalidade e também o crescimento físico, e mais tarde causando doenças físicas. Escorpião tanto rege o reto como os órgãos vitais, de maneira que quando ocorrem excessos, geralmente surgem inflamações no reto, resultando em hemorroidas intestinais, que interferem na evacuação e causam uma indolência geral no duto excretório.
O espasmódico Urano em Virgem, signo que rege os intestinos e que também é o signo natural da sexta casa, a casa das doenças. Urano está em quadratura com Vênus, regente do sangue venoso. Aqui nós temos a indicação de circulação restringida no intestino delgado. Júpiter, o planeta da opulência, que tudo almeja em grande quantidade, está em Câncer, o signo regente do estômago, na 12ª casa, a casa da autodestruição, formando um sextil com a Lua, regente do ascendente, indicando que esse jovem tem sido um glutão, se excedendo no comer. Ele dissipou as forças vitais durante o período da vida em que mais precisava delas, e também ingeriu mais comida do que aquilo que seu organismo podia digerir e distribuir. Naturalmente, quando os órgãos de eliminação se recusaram a funcionar, como era de se esperar, a corrente sanguínea ficou saturada de cinzas, causando granulação nas juntas, por meio de um excesso de resíduos gerados no corpo por proteínas em demasia. Isso também lhe destruiu as gorduras naturais do corpo, causando granulação das pálpebras, reumatismo e um estado de enfraquecimento geral de todo o organismo. Nossa recomendação a esse paciente seria eliminar do cardápio as carnes e massas, ingerir pouquíssima proteína, comer o máximo de frutas e verduras e viver uma vida de pureza e castidade. Deve procurar manter seu ambiente limpo e dormir em aposento com abundância de ar fresco, pois quando Saturno se encontra afligido pela cauda do dragão e Netuno em Touro, encontramos a tendência para negligenciar a higiene do corpo e do meio ambiente. Número 18E, peritonite. Homem nascido em 4 de agosto de 1862, às 11h30 p.m. Touro, um signo fixo e obstinado, está no ascendente com o regente Vênus, no signo aquoso de Câncer, formando uma quadratura com o ígno e impetuoso Marte e paralelo com o regente de Câncer, a aquosa Lua. Vênus aqui também é o regente da casa da doença, a sexta casa. Marte está na 12ª casa, em seu próprio domicílio, o signo de Áries. Pode-se determinar a chave do problema na configuração e na posição dos 3 astros acima, isto é, Vênus, Marte e Lua. Os astros, cujas localizações correspondem às partes do corpo onde se encontram as doenças, não são a única causa delas. Se um ladrão entra em nosso lar e leva as nossas joias, a primeira medida a ser tomada para achar o culpado é se certificar do lugar por onde ele entrou. Do mesmo modo, deve-se também achar a porta de entrada ou causa da enfermidade. Sabemos que Vênus é o planeta que rege os doces, os açúcares, etc. Touro é o signo que rege a garganta, o paladar, portanto, tem grande influência sobre o apetite. Vênus está em Câncer, o signo que rege o estômago e o ducto torácico, e está afligido por uma quadratura com Marte. Quando Marte está afligido por Vênus e se acha em seu próprio signo, Áries, leva à dissipação e o desejo de comer em demasia, especialmente se Vênus está no signo do estômago.
Os taurinos, de modo geral, gostam muito de comer e beber. São gastrônomos e propensos à gula. Por conseguinte, com as aflições acima, esse nativo comeria e beberia em excesso. Urano em Gêmeos está numa posição que tende muito ao nervosismo. Esse planeta excitável, inquieto e nervoso, especialmente quando em quadratura com Saturno e Júpiter, a partir de outro signo mercurial, Virgem, como nesse caso, pode exercer um forte efeito sobre o sistema nervoso. Com Vênus, que rege o sangue venoso, afligido por Marte, e com Júpiter, regente do sangue arterial, afligido por uma conjunção com Saturno e por uma quadratura com Urano, esse homem tem a circulação muito lenta, em particular no estômago e intestino delgado. Com ambos, Júpiter e Saturno, posicionados em Virgem, o que se poderia ser esperado senão doenças, quando uma aflição atinja esses planetas? Com a idade de 39 anos, o Sol progredido do nativo alcançou o ponto de quadratura com Urano, o que desencadeou um problema nervoso. Ao mesmo tempo, o Sol entrava na órbita de 1 grau de conjunção com Saturno radical. O Sol leva 3 anos para atravessar uma conjunção. 1 ano de aproximação, 1 ano em conjunção, outro ano em afastamento. Esse homem, portanto, sofreu nessa ocasião uma dupla aflição e uma grave crise de peritonite foi o resultado. Incapaz de se recobrar rapidamente da doença por ignorar suas causas, ele não parou com suas grosseiras concessões ao comer e beber. Em 1918, quando a Lua progredida fez quadratura com Saturno e Júpiter e oposição a Netuno, outra enfermidade o vitimou. Um caso grave de catarro intestinal. Se um paciente desse tipo pudesse se aconselhar com um probacionista e lhe pedir ajuda, qual seria a sugestão? Primeiramente, averiguaria a causa, e sendo muito evidente aqui que o excesso de comida e bebida responde pelos males, recomendaria ao nativo que se abstivesse de comidas por algum tempo, em especial de pratos regidos por Marte, quais sejam os exageradamente intemperados e os condimentos. As bebidas alcoólicas e o fumo devem ser totalmente evitados. Uma dieta estritamente vegetariana, bem como abundância de ar frescos e banhos de sol também devem ser recomendados para ajudar no relaxamento dos nervos. Finalmente, quando as circulações estão lentas devido a Vênus e Júpiter, são aconselháveis fricções durante o banho. Número 18F, arteriosclerose. Homem nascido em 27 de julho de 1856, às 5 horas AM. Conforme já afirmado muitas vezes em nossos livros e nossas lições de astrologia, o ser humano é senhor do seu destino. Ele tem toda a vida pela frente, quer para melhorá-la, quer para arruiná-la. Temos aqui um horóscopo para diagnosticar que fala por si mesmo, ou seja, o de um homem que tinha tudo a seu favor, com apenas 2 aspectos adversos em todo o horóscopo. Todo o restante é bom.
o Sol e Vênus estão em conjunção no signo do coração, Leão, um dos mais fortes signos entre todos os demais. E ambos formam sextil com a Lua e trígono com Júpiter, estando esse último perto do meio do céu. A mentalidade é decididamente forte e aguda, especialmente ao longo de linhas metafísicas. Netuno está em seu próprio domicílio, Peixes, em sextil com Urano e trígono com Mercúrio. A Lua também está bem aspectada e num signo mental, Gêmeos. Esse homem teve um início de vida maravilhoso e trouxe consigo belas qualidades da vida anterior. Como dizem, frequentemente, os livros astrológicos de antigos e confiáveis autores, Júpiter no meio do céu é muito bom para o nativo. E certamente esse homem teve muitas oportunidades para alcançar o êxito. Então, por que fracassou? Primeiramente, Saturno está em Câncer. Conforme lemos no livro A Mensagem das Estrelas, isso significa que o estômago é fraco e que as gengivas são sujeitas à piorreia. Há uma incapacidade para digerir os alimentos adequadamente. O estômago está carente dos líquidos necessários para ajudar na digestão. O nativo também é muito peculiar em suas preferências alimentares. Essa é a chave para suas aflições corporais. Saturno está em quadratura com Júpiter, que rege o sangue arterial. E conforme lemos no livro A Mensagem das Estrelas, sob tal aspecto, o nativo é indolente e inclinado a vagar com a maré, muitas vezes como um protetor da sociedade, outras vezes dentro de um asilo ou de uma prisão. Esse aspecto produz também uma tendência para a arteriosclerose. Nós encontramos o rude, combativo, discordante, apaixonado e colérico Marte em Libra, signo de Vênus. Quando afligido, Marte revela sua natureza inferior e a de Vênus, gerando atração imprópria pelo sexo oposto. Como Marte é o corregente da quinta casa, está em quadratura com o impulsivo e egoísta Mercúrio, a desarmonia e cólera do nativo o levou a excessos. Ao invés de expressar a natureza bela, artística e musical da conjunção entre Sol e Vênus, em Leão no ascendente, em trígono com Júpiter, esse homem dirigiu amor e vitalidade em excesso para a direção errada. Ele fez demasiadas concessões à comida muito condimentada e gastou muito de sua energia com os assuntos da quinta casa, a casa dos prazeres. Ele provocou muita desarmonia no lar com seu modo de ser e com o seu temperamento ruim. Como resultado, seu sangue se corrompeu e agora ele está em estado muito avançado de arteriosclerose. Para determinarmos a época da aflição, vamos retroceder aos seus 44 anos, quando a lua progredida alcançou a sexta casa, nos primeiros graus de Capricórnio. Ali, ela formou oposição com Saturno em Câncer, regente do estômago, na 12ª casa, e uma quadratura com Júpiter no meio do céu. Ao mesmo tempo, Marte progredido alcançou os 24 graus e 51 minutos de Escorpião, em oposição a Urano em Touro. A impulsividade e os excessos de uma vida dissoluta neste tempo levaram seu organismo a um colapso. E desde então, ele se tornou um inválido, preso a uma cadeira de rodas e confinado
em hospitais devido a Saturno e Mercúrio na 12ª casa, a da autodestruição. Contudo, sempre pode contar com os cuidados de uma amiga afetuosa, apesar de ser um paciente difícil e de temperamento terrível. Em seu sofrimento, ele se permitiu descambar para o estado de irascibilidade. Em vez de reagir à bela influência de Vênus, ele se abriu à influência da quadratura entre Marte e Mercúrio. Para que possa melhorar, ele deveria ter uma enfermeira com Saturno bem aspectado, que tenha uma natureza aquariana, seja fria, calma, senhora de si, que possa acalmá-lo, abrandar sua raiva e, com muita diplomacia, conduzi-lo a um reto viver. No momento, ele exige certos alimentos, e a menos que a enfermeira o atenta nesse particular, recai em terríveis acessos de cólera. Para fazer as coisas, esse homem precisa ser amado. Exigir-se algo dele, ou dizer-lhe que não ouse fazer certas coisas, só pode, lhe despertaria o espírito de oposição. Massagens rápidas com um par de luvas ásperas de banho para lhe abrir os poros da pele e lhe ativar a circulação seria muito benéfico para ele. Uma alimentação adequada e ajuda no controle de suas irritações podem, com o tempo, concorrer para que ele supere esse estado. Número 18G. Tifo e problema espinhal. Homem nascido em 29 de dezembro de 1900, às 12h45 AM. 4 signos cardeais ocupam os 4 ângulos, com Marte em trígono com o Sol e Saturno. Esse fato mostra que a pessoa é dotada de boa vitalidade e com uma natureza ativa e ambiciosa. No entanto, os aspectos adversos a isso também são fortes. A Lua está em quadratura com Sol e Saturno, Marte está em quadratura com o regente, Vênus, e a maioria dos astros se situa sob a Terra. Isso, de modo geral, tende a deixar a pessoa sem resistência. A oposição de Netuno a Júpiter e Mercúrio nos signos mentais de Gêmeos e Sagitário indica que o nativo tem um temperamento muito nervoso. Netuno, na 9ª casa, geralmente imprime uma tendência para ser um sonhador de sonhos, um visionário que se agarra mais às coisas ilusórias na vida, ao invés daquelas coisas que estão mais próximas do tangível. Netuno, em oposição a Mercúrio, o planeta da razão, indica que isso deve ser particularmente acentuado no presente caso. A Lua, em Áries, em quadratura com o Sol e Saturno, tornaria a mente ainda mais volúvel e instável. Marte em Virgem, aspectado por Urano, seja esse aspecto bom ou adverso, tende a deixar a pessoa passível a desordens intestinais. Marte é o planeta das inflamações e febres. Ele tende a causar cirurgias e outros tipos de violências. Observamos que as configurações entre Marte e Urano tendem a resultar não só em febres tifoides e gástricas, mas também em rupturas do peritônio que produzem um abdômen proeminente. O jovem, cujo horóscopo estamos considerando, teve como doença inicial a febre tifoide, quando a Lua progredida formou conjunção com Marte radical na 11ª casa. A seguir,
ela formou uma quadratura com Netuno, Júpiter e Mercúrio. Então, a espinha do nativo começou a enfraquecer. Observe que as oposições de Netuno a Júpiter e Mercúrio são de Gêmeos para Sagitário, cobrindo a região da espinha dorsal. A Lua progrediu depois até formar uma oposição a si própria radical. E como ela, radical em Áries, tem domínio especial sobre o cerebelo, órgão coordenador dos movimentos, pode-se compreender de imediato que isso dificulta o andar do paciente. Esse é um caso curioso de aflições interligadas a bons aspectos, pois observamos que, enquanto os dois principais afligidores, Marte e Lua, são submetidos a aspectos adversos, sempre há um conjunto de bons aspectos para minimizar os efeitos adversos. Não fora isso, há muito sérias doenças teriam acabado com esse moço. A quadratura entre Lua e Saturno é um aspecto particularmente hostil. A Lua progride em volta do horóscopo em 28 anos, considerando-se um dia para cada ano. Saturno, em trânsito pelo céu, completa realmente uma volta em torno do círculo do zodíaco em aproximadamente 30 anos. Desse modo, a Lua progredida e Saturno em trânsito sempre seguem obrigatoriamente um ao outro bem de perto. Quando eles formam quadratura no nascimento de uma pessoa, eles conservam essa mesma relação por um considerável número de anos. Assim, os bons aspectos de um horóscopo são contrabalançados pelo fato de que a Lua progredida está em quadratura com Saturno em trânsito, e os aspectos adversos são, similarmente, acentuados por essa quadratura infeliz. Entretanto, quem quer que tenha essa configuração adversa em seu tema natal está certamente sob o chicote de Saturno por toda a vida. Mesmo os bons aspectos que se notam nesse horóscopo, por sinal muito fortes, são até certo ponto anulados por essa quadratura de Saturno à Lua no nascimento. Saturno sempre indica aquela parte do nosso destino que foi trazida de vidas anteriores e que é quase inalterável. Por conseguinte, nesse caso há, infelizmente, não muito por fazer. Banhos e aplicação de massagens por um curador ou uma curadora que tenha Aquário no ascendente e cujo Saturno não esteja em Libra ou Peixes, seriam de grande ajuda. Número 18H, narcóticos, cigarros. Mulher nascida em 7 de abril de 1880, 7 horas AM. Temos aqui um dos mais interessantes casos, que é o de uma mulher com o signo fixo de Touro no ascendente e com o regente no signo de Água de Peixes, interceptado na 11ª casa, em conjunção com a cosa Lua e quadratura com o ígno e destrutivo Marte. Marte é o regente da 12ª casa, a casa do confinamento, e Vênus rege a 6ª, a casa das doenças. Por volta de 1904, a paciente se submeteu a uma cirurgia de remoção de um dos rins. Ela não pode precisar o ano, mas, de acordo com os aspectos astrais, estamos certos de que foi 1904, quando o Sol progredido tinha acabado de formar uma conjunção com Netuno radical,
perto do ascendente, e a Lua progredida formava quadratura tanto com Netuno radical como com o Sol progredido. No momento em que escrevemos, essa pobre mulher de 44 anos de idade esperava-se tornar mãe dentro de 3 meses e luta para dominar seu horrível vício em narcóticos, vício que a domina há 6 anos, junto com o de fumar cigarros. Nesse horóscopo se destaca um princípio muitíssimo interessante. Netuno em Touro e perto do ascendente forma um trígono com Urano em Virgem, na 5ª casa. Ambos os planetas estão em signos de recepção mútua, isto é, Netuno, sendo a 8ª superior de Mercúrio, está em um signo de Vênus, Touro, e Urano, a 8ª superior de Vênus, está no signo mercurial de Virgem. O trígono desses 2 planetas místicos deve indicar o desenvolvimento das 2 glândulas endócrinas por eles representadas, ou seja, a glândula pineal por Netuno e o corpo pituitário por Urano. Quando, por alguma razão, essas 2 glândulas são despertadas e a alma não responde à vida superior, mas se inclina a derivar para o sensualismo e a vida mundana, então esse despertar, frequentemente, conduz à mais grosseira permissividade à natureza inferior. Ora à bebida, ora aos narcóticos, como no caso dessa pobre mulher. Vênus e Lua em conjunção em Peixes, sendo Vênus regente da 6ª casa, a das doenças, e Marte regente da 12ª, a dos hospitais, significa que alguém do hospital foi responsável pela formação nela do hábito de tomar narcóticos. E esse alguém, cremos, ser um amigo médico que cuidava dela. À época que a nativa assegura ter contraído o vício de narcóticos, Mercúrio progredido formava um trígono com Urano, e Vênus progredido estava em conjunção com Netuno. Esses aspectos tendem a despertar as mencionadas glândulas e causar fome na alma, o que nesse caso a mulher confundiu com o desejo de se permitir voos anímicos por meio do uso de narcóticos, em vez de viver a vida de Cristo. E agora que ela se encontra num estado de grande fraqueza, desanimada, totalmente abatida em virtude de um ataque de gripe, complicada pela gravidez, nervosismo e insônia, o conflito recebe um reforço. Também a eliminação através de um único rim está sob a interferência da conjunção de Saturno com o Sol em Áries, que produz efeito em Libra, signo oposto. O único lampejo de esperança que resta por meio dos astros é o do Sol progredido na órbita de um sextil com Júpiter radical e o de Marte progredido em trígono com a Lua radical. Esses aspectos são muito favoráveis à ajuda dos auxiliares invisíveis, que podem conseguir muito mais sob aspectos astrais favoráveis do que em outras ocasiões. É provável que a paciente receba essa ajuda, principalmente porque seu espírito é o mais ansioso para vencer, apesar de ela não depositar fé em nossos métodos de cura. Ela apelou para nós, persuadida por seu próprio médico, o qual, por sua vez, foi curado por meio dos nossos auxiliares invisíveis.